Então, Guga Chakra, bom dia. Bom dia, Daniel. Guga, a gente está te convidando, te trazendo aqui para o programa, porque pode acompanhar o teu trabalho e ver que tu tens uma visão muito profunda, assim, muito qualificada sobre as coisas que envolvem os Estados Unidos. Primeiro, eu queria uma percepção tua sobre a questão interna e como os Estados Unidos aí estão vendo tudo o que está acontecendo em relação às medidas, as primeiras semanas de Donald Trump à frente da maior economia mundial. Olha, Daniel, é interessante que a gente estava até falando do Grenal agora, na questão do futebol, a sociedade gaúcha é extremamente polarizada, ou é tricolor fanático, ou é colorado fanático. Fazendo uma analogia, a sociedade americana está extremamente polarizada, e isso não é a partir do governo Trump, é algo que começou muito ao longo do governo Bush, especialmente a partir da guerra do Iraque, se intensificou com o governo Obama e se acentuou ainda mais ao longo das eleições do ano passado. Então, hoje, a gente tem uma sociedade e também um espectro político que, por exemplo, os democratas se posicionam em absolutamente contra tudo do Trump e os republicanos, daí talvez não dê para generalizar em relação ao Trump, mas os republicanos se posicionavam em quase tudo contra o Obama. Então, hoje os democratas agem da forma que os republicanos agiam em relação ao Obama. Em respeito ao Trump, é um pouco diferente. Os democratas, sim, praticamente todos os democratas no Congresso e na sociedade discordam das recentes medidas do Trump. Entre os republicanos, ele tem um apoio enorme na base do partido, inclusive transformando um partido historicamente conservador, aos poucos em um partido nacionalista e populista, e em Washington, por enquanto, ele ainda tem muito apoio na Câmara e no Senado, mas no Senado há alguns temas que ele bate de frente com alguns senadores, como por exemplo, em política externa, algumas medidas dele não são aceitas por senadores mais experientes, como John McCain, que é conhecido no Brasil, que foi candidato a presidente em 2008, ou Lindsey Graham e outros senadores. Mas, no geral, o Trump tem um apoio sólido na base republicana, sim, e é extremamente criticado e condenado pelo restante do país. Lembrando que é um país praticamente dividido ao meio. No voto popular, a Hillary Clinton ganhou por 2 pontos percentuais, que configura quase um empate, a gente pode dizer assim, né, na divisão da sociedade americana. Então, e nas pesquisas também, quando se observa a popularidade do Trump, embora a desaprovação dele seja maior do que a aprovação, que até é um fato inédito para um presidente em começo de mandato, mas você vê que tem ali uma parcela grande da sociedade que gosta dele, uma parcela um pouquinho maior que está contra ele. Agora, Guga, me ajuda aqui. Do dia 20 de janeiro até agora, são um pouco mais de 2 semanas, quase 3 semanas, o Donald Trump já ganhou uma briga com o México. É verdade que essa briga já existia, ou pelo menos essa divergência, não é briga, divergência já existia durante a campanha eleitoral. Acentuou a sua briga e a sua disputa com o Partido Democrata no Congresso. Está começando a ganhar uma briga com o Irã, ofendeu vários países da Europa, brigou com uma parte do norte da África e do Oriente Médio. Onde vai terminar isso? A gente fica se perguntando daqui. Daí, o que você pode nos dizer? Olha, Daniel, você tem razão. A questão do México é muito chamativa, porque o México é um aliado e um parceiro dos Estados Unidos e fundamental tanto para a economia quanto para a segurança dos Estados Unidos. E se, como os mexicanos dizem, o México está disposto a ajudar os Estados Unidos e já ajuda na questão da segurança. Tem um acordo do NAFTA. Se ele quer melhorar o NAFTA, claro que ele tem esse direito como presidente dos Estados Unidos, mas você faz de uma forma dialogando com o México e que também traga benefícios com o México. Se ele quer construir um muro na fronteira, já há muro em algumas áreas, e claro que esse dinheiro poderia ser gasto em escolas e hospitais, além do que o muro não é tão efetivo para impedir que os imigrantes entrem. Eles podem cavar túneis. E, além disso, mais mexicanos saem dos Estados Unidos do que entram nos dias de hoje. Mas é um direito dele construir um muro, os mexicanos falam. Agora, é um absurdo dizer que o México tem que pagar pelo muro. Está comprando a briga com um amigo, com um parceiro, com um aliado e com um vizinho. E ele coloca o governo mexicano numa situação super delicada. Afinal, o México tem política doméstica. O presidente Peña Neto
acaba ouvindo críticas tanto da esquerda dele, do Lopes Obrador, quanto à direita dele, do Vicente Fox. São as vozes mais anti-Trump nos Estados Unidos. E há uma diferença do México em relação ao Brasil. No Brasil você encontra ainda pessoas que admiram Trump por uma série de motivos. No México isso é raríssimo, quase 99% da população contra o Trump. Então ele conseguiu um fenômeno inédito, assim, de conseguir gerar um consenso no México da direita com a esquerda mexicana. E tratando um país aliado, amigo dessa forma. A forma como ele tratou a Austrália também, o premier australiano, que é um premier de um partido conservador, que é o partido que seria equivalente ao Partido Republicano na Austrália. A Austrália também é um país totalmente aliado e sem nenhum problema com os Estados Unidos. A forma como ele se referiu a Angela Merkel e a outras autoridades europeias interferindo na política europeia, ao mesmo tempo que ele evita bater de frente com Vladimir Putin, presidente russo. Então isso gera, claro, uma enormidade de críticas. Claro que ele bater de frente com o Irã é um pouco diferente, porque o Irã tem uma imagem de inimigo nos Estados Unidos. Talvez não fosse o momento. O Irã, a gente não pode esquecer, está na luta contra o grupo Estado Islâmico. O Trump fala que quer combater o grupo Estado Islâmico, quer dizer, o Irã é um aliado nessa luta. Os dois, inclusive, dão apoio às forças iraquianas que estão lutando contra o grupo Estado Islâmico. E, claro, ao ele anunciar essa lei de não permitir a entrada de refugiados e de cidadãos de 7 países, ele bateu de frente com o maior aliado nos Estados Unidos na guerra ao terrorismo, que é o Iraque. As pessoas às vezes esquecem, mas quem está lutando contra o grupo Estado Islâmico lá em Mossul, que lutou em Tikrit, que lutou em outras áreas do Iraque, são cidadãos iraquianos, são as forças militares iraquianas ou os guerreiros Peshmerga do Kurdistão, que também são iraquianos. O Kurdistão fica dentro do Iraque. Tem o Kurdistão turco, que é uma outra coisa. Mas, enfim, e além deles, claro, daí as forças sírias das quais os Estados Unidos são aliados. Mas ele basicamente bateu de frente com o principal aliado dele na guerra contra o terror. Imagina se você é um militar iraquiano, fica sabendo que você está lá arriscando sua vida e você não vai ter o direito de sequer visitar a Disney World depois de mesmo tendo um visto de turista para os Estados Unidos. É algo inacreditável. Isso que a gente nem falou, Guga, de um outro personagem, digamos assim, que o Trump elegeu como inimigo e já vem desde a campanha também, não é nenhuma novidade, que é a imprensa. O Trump, e talvez, olhando para a história recente dos Estados Unidos, nunca um presidente travou uma guerra aberta contra a imprensa ou contra os meios de comunicação em geral, como o Trump vem tratando. Conta um pouquinho para nós dos bastidores o que está acontecendo aí entre o Trump e a imprensa americana, hein? Isso preocupa muita gente. O Trump faz ataques formais à imprensa, ele basicamente não aceita críticas, e também o governo dele diz muitas inverdades. Eu falo em verdade porque não dá para dizer que a pessoa está mentindo, porque a gente não sabe se ela tem a intenção de não dizer a verdade, mas ele fica brigando até às vezes por coisas pequenas, como por exemplo quando ele insiste que o número do comparecimento à posse dele foi a maior de todos os tempos. Quando qualquer pessoa vê a foto, é óbvio que não foi, e não há problema algum nisso, não ter sido a maior de todos os tempos, isso não torna maior nem menor. Ele, por exemplo, ontem mesmo ele estava falando que o crime nos Estados Unidos nunca esteve tão alto nos últimos 47 anos como agora, o que é um absurdo. Afinal, nos anos 80 e nos anos 90, a violência era muito maior do que agora, e desde então vem caindo, embora tenha subido sim no último ano, mas para patamares extremamente inferiores aos anos 80. Não pode esquecer que nos anos 80 Nova York era uma cidade mais violenta do que São Paulo, então mudou bastante. Então ele exagera nessas questões. Disse que a mídia, por exemplo, não cobriu grandes atentados terroristas como o de Orlando, o de Paris, o de São Bernardino. Meu Deus, né? Pararam aí no Brasil todo mundo, no mundo todo mundo. Acompanhamos em tempo real aqui. Esses atentados. Depois eles tentaram voltar atrás e tal nessa questão. E daí tem, claro, o caso célebre da Kellyanne, que é uma das porta-vozes dele, uma das assessoras principais. Kellyanne Conway, né? Que falou que a imprensa não cobriu. Exatamente. Kellyanne Conway, que falou que a imprensa não cobriu o massacre de Bowling Green, que nunca existiu, bem pouco. Então, é mais uma... Assim, então, eles vão gerando essas informações e é complicado, porque o governo dos Estados Unidos, e basicamente não aceita crítica, o Trump.
não aceita crítica nem de programas de humor como Saturday Night Live, que faz brincadeira dele, como fazia com Obama, como fazia com George W. Bush. E eu acho a comparação com o Bush muito importante. O Bush era extremamente criticado pela imprensa, mas você não se recorda do Bush comprando briga com jornalista, com órgãos de imprensa. Ele era presidente dos Estados Unidos, ele dava a resposta dele e seguia adiante, ele entendia o papel da imprensa. Então, é uma guerra que preocupa, afinal, há um temor de restrição ao trabalho da imprensa, embora, claro, aqui nos Estados Unidos haja a questão da primeira emenda da Constituição. Você falou da Kellyanne Conway, né, que era a assessora principal dele durante a campanha eleitoral, mas do meio da campanha para o final, embarcou na campanha Trump, da campanha do Partido Republicano, uma figura chamada Steve Bannon, que hoje é um dos principais conselheiros do Trump. Fala um pouquinho pra gente dessa figura, Guga, essa figura que é hoje uma espécie de mentor também da agenda Trump. O Steve Bannon é interessante, porque o Steve Bannon é uma figura que, teoricamente, é um filho das elites, no sentido de que ele estudou em Harvard, ele trabalhou no Goldman Sachs e depois trabalhou com um fundo que investia em programas de Hollywood. Inclusive no Seinfeld, embora o Seinfeld odeie o Steve Bannon, o Seinfeld e o Larry David fazem um programa, votam no Partido Democrata abertamente, são grandes críticos do Trump. Mas ele investiu nesse programa, que inclusive acabou no futuro dando muito dinheiro para ele também. Então ele é um filho da elite ali, de Hollywood, Ivy League, né, Harvard, e mais Goldman Sachs, que é o banco mais simbólico de Wall Street, e que daí foi para trabalhar no Braver, que é um site de extrema-direita que odeia justamente essa elite, que odeia Wall Street, que odeia as Ivy Leagues, que odeia Hollywood, que eles associam tudo isso ao globalismo que eles falam, né? As elites globalistas. E ele passou a ser o grande defensor do nacionalismo, basicamente um nacionalismo branco nos Estados Unidos, e com uma forte conotação em muitos pontos racista, islamofóbica, deu voz também a antissemitas, embora ele pessoalmente não haja uma acusação formal de ele ser antissemita, inclusive tinham judeus que trabalhavam com ele, mas dentro do site Braver houve sim muitas publicações antissemitas. Islamofóbico, ele basicamente assume que ele é, né, que ele é contra muçulmano, e ele é contra também os imigrantes em geral nos Estados Unidos, latino-americano. Muitas pessoas no Brasil às vezes acham que quando fala só de mexicano, é que mexicano para o Trump representa toda a América Latina. Isso que o brasileiro tem que ter em mente. Quando eles falam mexicano, inclua brasileiro no meio. Sim. E muito brasileiro eu vejo que às vezes se posiciona achando que aqui nos Estados Unidos vai ser visto como ocidental, né, como WASP, White American Saxon Protestant aqui nos Estados Unidos. Não. No Brasil, pelo simples fato de ser brasileiro, você pode pisar aqui mesmo em gaúcho, de loiro de olho azul, você já não é considerado branco ocidental por essa turma de Steve Bannon aqui nos Estados Unidos. Não, você é considerado uma raça diferente, uma coisa um pouco inferior assim. Então as pessoas têm que ter um pouco disso em mente aí no Brasil, que às vezes eu fico surpreso com brasileiros falando nós da civilização ocidental. Não, para o Steve Bannon você não faz parte disso daí. A América Latina é uma outra coisa. Civilização ocidental para ele, Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Então é algo distinto. Então é o nacionalismo. Então ele prega essa bandeira do nacionalismo branco e ele é contra, inclusive, muitas das bandeiras do Partido Republicano. O Partido Republicano sempre foi pró-mercado, pró-livre comércio. Ele é totalmente contra. Ele acha que tem que ser tudo nacionalista, tudo americano, protecionista. Então, em alguns pontos, até se assimila a esquerda populista de outros tempos aí na América Latina, sabe? Quando vê o caudilho lá na Venezuela, Maduro falando, né? Venezuela contra os estrangeiros, contra os yankees. Então é um discurso que é parecido, embora venha da direita e não da esquerda, mas que tem muitas similaridades às vezes. Sempre tentando arranjar um inimigo, né, Guga? Sempre tentando apontar para algum lugar, né? Sempre tentando arranjar um foco de atenção. Agora, Guga, para a gente encerrar aqui, até não quero roubar mais o teu tempo, eu queria uma percepção tua sobre o que pode acontecer a partir de agora, pela tua experiência aí nos Estados Unidos. Você acha que digamos assim, a agenda mais pesada de medidas do Trump já foi entregue ou vem coisa pela frente ainda?
Eu acho que tudo vai depender em política externa depende muito dos acontecimentos externos, né? Porque às vezes as pessoas acham que o presidente americano define tudo. O Bush, quando foi eleito, o objetivo dele era uma aproximação maior com a América Latina, se distanciando do Oriente Médio. Quando teve o 11 de setembro, ele teve que alterar totalmente a política dele. O Obama, por exemplo, queria uma aproximação maior com a Rússia e mesmo com a Turquia. Quando estava o Medvedev e quando o Erdogan era mais democrático, até que funcionou, mas quando entrou o Putin na Rússia e o Erdogan se radicalizou, aí mudou o contexto. Então depende muito de fatores externos e de qual vai ser a reação. Por exemplo, em havendo atentado terrorista de grandes proporções na Europa, como Trump vai reagir nos Estados Unidos? Se tiver, mais difícil fazer um atentado nos Estados Unidos por uma série de motivos, mas imagine que tem um atentado terrorista de grandes proporções, ou mesmo na proporção do de Orlando, qual vai ser a reação do Trump? Então também influencia. Então são fatores que vão ser muito definitivos. Agora, em relação à primeira semana e segunda semana, que ele tomou muitas medidas, como o bloqueio da entrada de refugiados e de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana, mudou um pouco, porque agora ele tem figuras, por exemplo, o secretário da defesa dele, o General Mattis, é um general respeitado, ponderado, que tem muita informação e que dificilmente faria algumas medidas desse nível. Mesmo o Kelly, que é o secretário de Segurança Interna, é um cara mais sério, ele não concordaria com uma maioria dos pontos de vista do Steve Bannon. O Tillerson, que vai ser o secretário de Estado, ele foi CEO da ExxonMobil. Pode-se fazer 1000 críticas a ele, de conflitos de interesse, mas ele é uma figura preparada, no sentido, é um CEO de uma das maiores empresas do mundo, e conhece o mundo, tudo pode discordar dos pontos de vista, mas ele aparentemente não é uma figura maluca, sem noção nenhuma. Então eu acho que agora terão algumas travas maiores ao Trump no geral. Então ele vai fazer as coisas de uma forma mais pensada e não totalmente aleatória, como foi a implementação desse decreto, que gerou tanta confusão. Talvez ele fizesse até algo similar, mas mais bem pensado. Tá certo. Olha, Guga, muito obrigado pela tua atenção com a Rádio Gaúcha, muito obrigado por dividir esse teu conhecimento conosco. Bom trabalho nos Estados Unidos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Daniel. Contem sempre comigo aí. Obrigado, viu? Abraço.